Oi, gente, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao Ponto de Vista, programa de política de Veja. Eu sou a Marcela Rau e aqui a gente traz muita informação, análise, entrevista. Lembrando que estamos ao vivo na home de Veja, também no YouTube e, claro, na nossa plataforma de streaming, o Veja Mais, em vejamais.abril.com.br, está aí na sua telinha. Vamos juntos, então. A gente começa uma ótima tarde, né? A gente começa falando sobre a posse do presidente americano Donald Trump e como isso pode impactar as relações com o Brasil e o governo Lula de uma forma geral. A gente está aí na home de Veja para mostrar o destaque principal, que é exatamente sobre isso, como as medidas anunciadas por Trump após posse podem impactar o Brasil. Mudanças prometidas pelo presidente americano em economia, posturas sobre mudanças climáticas, regulamentação das redes e cooperação internacional serão um baque para o governo Lula e devem influenciar até política interna. Para falar sobre isso, então, a gente está em contato com o secretário de comunicação do PT, o deputado federal Gilmar Tato. Deputado, muito obrigada pela participação do senhor aqui com a gente e uma ótima tarde. Boa tarde, Marcelo. Um prazer estar aqui com você. Vamos juntos. Bom, a gente já imaginava, né, desde que o presidente Trump foi eleito, de que isso teria, obviamente, um impacto para o Brasil, para o governo Lula. Eu queria saber do senhor como que o partido, né, o governo, de uma forma geral, receberam essa notícia, né, enfim, desde a eleição, a posse, o discurso ontem, o que o senhor achou e como que isso deve impactar nas relações? Olha, eu acho que muito pouco vai impactar na relação Brasil com os Estados Unidos, porque o Brasil, historicamente, tem uma relação diplomática com os Estados Unidos, aliás, com todos os países, como tem com a China, como tem com a Inglaterra. Então, não vai mudar nada. A nossa relação é uma relação muito tranquila. O que nós precisamos verificar e acompanhar com bastante atenção, se essas bravatas do Trump, se realmente vai ser colocado em prática. Então, uma coisa é o que o Trump fala e o que realmente vai acontecer do ponto de vista da diplomacia e do ponto de vista também das relações comerciais. Do ponto de vista comercial, o Brasil expandiu, inclusive, as nossas relações de compra e venda de produtos, de comercialização com outros países. Os Estados Unidos é um parceiro importante, tem que continuar, tem que ampliar na medida do possível, mas também não é o único. Então, agora, o que nos preocupa, na verdade, é do ponto de vista da importância política e o peso político que tem os Estados Unidos, algumas medidas e algumas decisões que já foi feito ontem através de decretos do presidente dos Estados Unidos em relação ao Acordo de Paris, que isso realmente impacta não o Brasil, mas o planeta, de sair, né, do Acordo de Paris, sendo que os Estados Unidos é o segundo país que mais polui no mundo, depois da China, e essa decisão em relação de sair da Organização Mundial da Saúde. Então, são duas decisões que realmente nos preocupam, mas preocupam não só o Brasil, mas todos os países, né? Outras são medidas evidentes do ponto de vista da migração, que atrapalha. Nós temos uma quantidade de brasileiros que estão nessa situação, que têm filhos americanos que, pela decisão, parece que não vão poder ter a cidadania, que realmente a diplomacia brasileira vai ter que dar uma olhada, acompanhar direitinho para cuidar dos brasileiros. Então, o resto, o Trump se elegeu, é o presidente dos Estados Unidos, e o povo e o governo brasileiro tem que ter uma relação de urbanidade com o governo americano, de respeito à soberania, respeito à administração dos povos, e esperamos que ele faça a mesma coisa em relação ao Brasil. E a gente tem que ter reciprocidade em relação a essas relações. Por isso que temos que acompanhar atentamente e vamos ver o que as próximas medidas do Trump em relação, principalmente, à questão comercial. A questão política não tem jeito, né? Todo mundo sabe que o Trump pensa, é diferente do que o Lula pensa, que o governo nosso pensa.
Com certeza, né? Ideologicamente é um governo né, seria ali uma oposição, e isso, de certa forma, eu queria saber do senhor como que vocês avaliam isso, já fortalece o bolsonarismo, como que isso pode impactar no nosso cenário político interno, né? Essa vitória de Donald Trump, e lembrando também que ontem, um dos decretos que ele assinou, ele perdoou os condenados pelo 6 de janeiro, se isso também pode ter alguma interferência, lembrando que tem um projeto similar a esse tramitando na Câmara dos Deputados, né, de perdoar, de anistiar os condenados pelo 8 de janeiro. Eu acho que são situações diferentes. Nós temos aqui, em relação ao Bolsonaro, que ele não conseguiu, inclusive, nem viajar lá para a posse do Trump, porque está com o seu passaporte retido, proibido de viajar, porque está sendo apurado da possível participação dele no golpe dia 8 de janeiro, e ele tem vários processos de condenação, e tudo indica que já está inelegível, e tudo indica que vai ficar inelegível, pode eventualmente vir a ser preso, inclusive, em função da ação dele em relação ao roubo das joias e também em relação à ação dele no Covid, na época da pandemia, e agora também a participação dele dia 8 de janeiro. Então, a situação aqui neste momento, o Bolsonaro não pode ser candidato, não vai ser candidato e acho que vai ser preso. Então, é uma situação difícil. A direita é bastante dividida aqui no Brasil, quer dizer, não tem um nome que unifica, você tem vários nomes, com bastante dificuldade de ter essa centralidade, né? Por outro lado, nós temos um presidente e um possível candidato em 2026, que é o presidente Lula, que ele tem uma capacidade de unificação. O que nós precisamos agora na verdade, já pensar 2026, até porque os bolsonaristas estão pautando todos os dias a eleição de 2026, nós podemos ficar parados. Eu acho que a nossa preocupação agora já plantamos, já arrumamos a casa, fizemos algumas reformas necessárias nesses 2 anos, e agora é colher. Agora é colher, sair à rua, divulgar todas as ações que nosso governo fez e vai fazer, e aí sim preparar o palanque 2026 com os partidos aliados e aqueles partidos que poderão estar conosco em 2026. Nós ganhamos a eleição, Marcelo, é importante que se diga, tá certo? O Lula tinha acabado de sair da cadeia, que foi condenado injustamente, depois foi provado isso, ganhou a eleição, o Bolsonaro estava no governo, gastou 300 bilhões para tentar a reeleição, não conseguiu, e agora a nossa situação não é que está fácil, agora a nossa situação é uma situação diferente, quer dizer, nós podemos ampliar a nossa base de apoio dos partidos, nós podemos divulgar de uma forma mais adequada as ações de tudo que nós estamos fazendo, Minha Casa Minha Vida, o programa Academia, que é novo, a volta dos mais médicos, programa relacionado à agricultura familiar. Então, a volta de uma política industrial, a preocupação que nós estamos tendo em relação à sustentabilidade, à respeitabilidade que o Brasil voltou a ter nos foros internacionais, o fortalecimento dos BRICS. Então, tudo isso vai ser um objeto de debate a partir de agora e também no período eleitoral. Então, não significa que nós estamos numa situação confortável, não. Muita coisa precisa ser feita para ajustar. Eu acho que agora nós estamos com tempo, o presidente sabe disso, e ele está se dedicando justamente a isso, de tentar dar uma mexida nos ministérios, fazer trocas que ele acha que devem ser feitas, e, ao mesmo tempo, colocar o time na rua para divulgar as ações que o governo está fazendo para poder a gente entrar em 2026 já com a casa arrumada e também divulgando e o povo sabendo o que nós estamos fazendo. José Benedito, nosso editor de Brasil, participa da entrevista. Zé, bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, Marcela, boa tarde, deputado. Muito obrigado, deputado, por participar do programa. Prazer falar com o senhor de novo. Eu queria falar sobre esse momento aí, exatamente, né? O senhor, como secretário de comunicação, eu sei que o senhor tem algumas críticas, provavelmente, ao modo como o governo divulga as suas coisas. Acho que tem muita gente do PT, inclusive, que tem críticas, né, ao modo como o governo faz as coisas. Inclusive, esses dias, na semana passada, acho que eu fiquei impressionado com o tom que o seu colega, o Zeca Dirceu, usou para falar do governo um dia, né? Na hora do recuo do PIX, que ele falou, estou cansado desse governo e tal.
Eu queria saber o seguinte, essa reunião de ontem, deputado, assim, ela não passou um pouco a impressão de que o governo está um pouco perdido nesse momento, assim, que há muita coisa para ajustar, e é que essa sensação de que o governo está um pouco perdido, ela acontece exatamente no momento em que a oposição está se movimentando bastante, Trump tomando posse lá nos Estados Unidos. Então, assim, no momento em que a oposição parece que vai sair das cordas, né? Esse episódio do Pix permitiu que ela saísse das cordas, a posse do Trump, de alguma forma, ajuda a sair das cordas. O governo não passa a impressão de estar num momento difícil, de estar meio perdido, de estar um pouco sem rumo, ou não? Não, primeiro, eu acho que é importante, Zé Benedito, dizer o seguinte: comunicação, ela não ganha e não perde a eleição. Ganha eleição é você fazer uma disputa política cotidianamente e colocando o seu projeto, colocando o que você pensa em relação aos temas que vão aparecendo em relação ao país. E pautar politicamente o país, acho que é isso que está precisando, entendeu? Que o presidente Lula é um craque nisso. De, quando ele fala, ele pauta o país e ele dá linha política para aquelas pessoas que estão com ele, não só o PT, mas, inclusive, os setores democráticos do país. Então, a primeira questão, e nós tivemos uma reunião do Diretório Nacional do PT e colocamos, da necessidade do presidente falar mais, do presidente entrar em rede nacional, dos ministros falarem mais, de se expor, de fazer vídeos, de divulgar em rede nacional, mas não só, a necessidade de organizar. Aí sim, na comunicação, precisa, é verdade, essa parte mais digital precisa dar uma organizada, que até hoje não foi feita a licitação, e que realmente isso é um problema, que nós temos que trabalhar cada vez mais nessa questão digital. Então, a divulgação, ela tem que se dar em duas maneiras. Primeiro, o conteúdo político, que é pautar o país, isso precisa ser feito. E nós precisamos organizar, porque não dá também para a gente ficar falando sobre todos os assuntos. Nós temos que priorizar aquilo que a gente considera importante para a pauta do país e priorizar um tema, dois temas ou alguns temas. O que está acontecendo é que cada ministério tem a sua própria linguagem, tem a sua própria agenda, tem a sua própria estratégia de comunicação e de ações. Não. Isso que está precisando, essa arrumação que por parte do governo, que não é só comunicação. Agora, acho que o Pimenta estava desmontado, quer dizer, não existia nem o Ministério da Comunicação, tá certo? Ele fez o trabalho inicial de estruturar toda essa parte de comunicação, e não é da área, mas é uma pessoa importante, né, nesse período que passou lá. E agora, com a entrada do Sidônio Palmeira, ele é da área, ele tem uma boa relação com o presidente Lula, porque ele que fez a campanha presidencial do Lula. Nós temos do PT uma relação muito boa com ele também. Estamos fazendo algumas reuniões, vamos fazer algumas reuniões com ele, para ver como que o PT pode ajudar o governo nessa parte, porque o PT é o partido do governo. Nós somos governo, não tem, entendeu? É evidente que o PT é um partido democrático, nós temos mais de 2 milhões, 2.300 mil filiados, as pessoas opinam, então, mas é para acertar. Então, o que nós estamos fazendo agora é esses ajustes para ter uma linguagem única, para ter uma ação coordenada e fazer o debate político que nós precisamos fazer na sociedade brasileira. Por isso que muitas vezes o enfrentamento da fake news ele é muito difícil. É difícil fazer porque por trás disso você também tem impulsionamento, você tem robôs, você tem algo que foge daquilo que é a disputa democrática comum, normal, saudável. Aí fica mais difícil, entendeu? Então, o combate da fake news, aquilo que é crime tem que ser mandado para a justiça para apurar. E aquilo que é disputa política, nós temos que entrar fazendo disputa política. Então, o modo 2026 ele tem que se dar a partir de agora. O que nós estávamos preocupados era, no dia a dia, a gente consertar o país, consertar o governo, consertar os ministérios, arrumar, mas agora nós, na verdade,
temos que fazer entregas. Entrega significa ter agenda de rua, agenda externa e divulgar todos os dias. E aí que entra o PT ajudando o governo, cada um no seu papel. Agora, cada criador do PT, as pessoas têm opinião, e é importante que tenham opinião, mas todos, eu garanto a vocês que todos estão alinhados na defesa do nosso projeto, que é um projeto que está dando certo, que está diminuindo a desigualdade, que está tendo geração de empregos como nunca teve nesse país, e que tem uns programas, mesmo o programa Minha Casa Minha Vida, o Bolsa Família, o Mais Médico, o Vale Gás, quer dizer, vários programas que foram abandonados, que foram colocados de pé e que agora tem que passar para a população do que nós estamos fazendo. Eu tenho certeza que nós vamos entrar muito bem esse ano, 2025, 2026, e aí preparar um palanque para a reeleição do presidente Lula. Agora, deputado, falando então da entrada do Sidônio Palmeira na SECOM, qual que é a expectativa, né? Claro, é o secretário de comunicação do governo federal, né? E tem o Partido dos Trabalhadores, claro, que é do presidente Lula, mas tem que trabalhar ali juntos de certa forma para ter uma visão mais unificada do que pensa o próprio presidente, enfim, e o governo de uma forma geral. A entrada do Sidônio deve interferir como nessa articulação com o próprio partido? Porque muitas vezes a gente vê o PT se posicionando de uma forma e o governo de outra forma, às vezes mais pragmática, mais de centro do que o próprio partido, que é mais de esquerda, né? Se a gente for olhar o todo. Isso deve ter uma comunicação mais uniforme, digamos assim, entre os dois? Eu acho que é necessário. Veja, o presidente Lula montou o governo, é um governo de frente ampla, é um governo que muitas vezes tem contradições, até pelo formato que foi a eleição, a frente ampla que foi criada, em defesa da democracia, contra o retrocesso, tudo que aconteceu no país, e a composição do governo, de responsabilidade do presidente, ele montou o governo com os partidos, inclusive de gente que nem votou nele, votou no Bolsonaro, que apoiou o Bolsonaro. Então, em certa medida, é um governo que está, em algumas áreas, às vezes tem até disputa. E o PT é o partido do presidente Lula. Nós somos o partido do governo. Então, o que nós queremos não é nem redefinir rumos, o que nós queremos é aquilo que foi objeto do programa de disputa que ganhou a eleição, que seja executado. E isso o presidente está fazendo muito bem, entendeu? Então, o nosso papel é ajudar o presidente Lula, ajudar na parte que me cabe, que é da área de comunicação, ajudar de como que nós vamos divulgar as ações do governo. E aí a relação com o Sidônio é uma relação muito saudável, muito boa. É evidente que a responsabilidade, a autonomia, as ações, ela vai se dar ao governo. O partido é uma coisa, o governo é outra. Agora, nós vamos ajudar. Aquilo que depender de nós, quando eu digo nós, por isso que nós estamos fazendo algumas reuniões para preparar, inclusive, essa relação. Temos uma reunião importantíssima amanhã, 18h30, portanto, fora do expediente. Nós convidamos, eu e a presidente Gleisi convidamos o ministro Sidônio para participar dessa reunião. Nessa reunião vão estar em torno de umas 1.000 pessoas, que é um foro, um público qualificado de deputados federais, deputados estaduais, vereadores, dirigentes estaduais, que é justamente o Sidônio, evidentemente, vai falar o que ele está pensando nessa estratégia de comunicação para o próximo período, e nós vamos dizer como que a gente acha que pode ajudar. E também o Sidônio vai opinar, fala, olha, acho que o PT podia ajudar nisso. Nós vamos falar, olha, acho que o governo podia fazer isso. Então, tudo isso é para enfrentar essas mentiras que muitas vezes setores da oposição acabam, porque não tem o que fazer, então só fica criando fake news, criando vídeos, às vezes viraliza, às vezes eles acertam, erra na maior parte. Agora, se a gente tem a convicção
e está acontecendo, que o povo está melhorando de vida, que está tendo pleno emprego, que nós estamos fazendo uma política adequada em relação à diminuição da desigualdade, que é esta a razão da existência do PT e do Lula governar, e tudo isso que eu falei do ponto de vista da credibilidade que está tendo o país, entendeu? As reformas que nós fizemos, estruturais, importantes, como foi o arcabouço, como foi a reforma tributária, que há muito tempo estava para ser feito. Então, o ambiente político, econômico, é um ambiente muito favorável. Nós conseguimos, nesses 2 anos, votar todos os projetos. O governo conseguiu ter maioria, votar todos os projetos. Não tem crise política no Congresso. Não tem propósito que o governo foi derrotado no Congresso. Então, o que existe? Existe um grupo que ainda insiste em contar mentira e que nós temos que fazer essa disputa política com eles. Como eu falei, aquilo que é crime, aquilo que, entendeu, tem que mandar para a justiça. E o que for disputa política, nós temos que fazer disputa política. Eu acho que o nosso erro foi justamente isso. A gente se preocupou só em governar, a gente se preocupou só em cuidar da vida do povo e não cuidou de responder esses ataques que no setor da oposição a extrema-direita tem feito no Brasil, o povo do bolsonarismo. E isso acaba contaminando corações e mentes das pessoas, principalmente as mentes. Essa contaminação, o único jeito, o vírus para combater, o remédio para combater esse vírus é fazer disputa política, que é isso que o PT sabe fazer muito bem, o presidente Lula sabe fazer muito bem, que agora vai ter que se dedicar um pouco mais a isso. Não só governar, mas também fazer disputa política, que é o que está faltando, e acho que a gente está bastante vacinado para fazer, e aprendemos com a lição do Pix. Era exatamente esse o ponto. Esse episódio do Pix assustou? Não é que assustou, é que, veja, aquilo que era uma coisa insignificante, aquilo que era uma portaria, né, da Fazenda, que é uma função do Estado, quer dizer, não tem a ver com o governo. Ali a Fazenda ela meio que anda por conta própria, porque a Fazenda é uma função, não é um órgão de governo, é um órgão de Estado. Então, aquilo que era uma rotina, uma coisa de rotina, que foi feito o ano passado, em setembro, outubro, sabe? Aumentou, inclusive, de R$2.000 para R$5.000, né? O controle lá das transações bancárias, vamos chamar assim. Virou isso aí, quer dizer, uma mentirada danada que a gente se descuidou. Então, tem que tomar mais cuidado, porque aquilo que aparentemente, para nós, aparentemente é coisa de rotina, mas pode servir de instrumento de quem não tem o que fazer, né? Porque é um povo que não tem o que fazer e a gente tem que se preocupar com governar o Brasil, e é isso que nós estamos fazendo muito bem e vamos continuar governando com certeza. Deputado, queria fazer mais uma pergunta para o senhor. Reforma ministerial não foi um tema que foi tratado na reunião de segunda-feira, por motivos óbvios, né? Mas ela está aí no horizonte, todo mundo falando disso, é muito provável que ela aconteça mesmo, pelo menos uma parte do ministério seja trocada. E a minha pergunta é bem específica. O entorno palaciano do presidente, assim, os postos de ministério que ficam no Palácio do Planalto, aqueles que ficam mais próximos de Lula, são todos hoje ocupados pelo PT, se eu não me engano. Pelo menos os principais são todos hoje ocupados pelo PT. E isso é muito comum, acho que não há nada de errado com isso. Mas tem muita gente dizendo que talvez seja interessante colocar a articulação política, o posto hoje ocupado pelo ministro Alexandre Padilha, nas mãos do Centrão. O PT abrir mão, então, de um posto no Palácio para entregar para o Centrão para favorecer a articulação política. O que o senhor acha da ideia aí de entregar esse posto para o Centrão? Por óbvio, eu não gostaria, né? Não, mas é isso. Por óbvio, eu gostaria que isso acontecesse, evidentemente. Agora, como você falou, ali são pessoas que estão assim, muito próximas ao presidente, né? No dia a dia, exige e precisa ter um grau de confiança muito maior, tá certo? Por exemplo, o Lula tem muita experiência, digamos, em ser presidente da República, né? Governou 8 anos, agora já 10 anos. Então, ele sabe exatamente o momento certo, se precisar mudar, de mudar. Acho que ele está antenado em relação a tudo isso. Nós já tivemos, né, experiências
de ministros, né, lá da casa ali do Planalto, que não eram do PT, já aconteceu. Eu lembro do Múcio, eu lembro na época tinha um próprio Múcio estava lá, que era ministro de Assuntos Institucionais, acho que o próprio... O Aldo Ribeiro era do PCdoB, era mais de esquerda na época, mas já teve, né? Já teve, assim, uns ministros com um perfil mais de centro, trabalhando... Mas articulação política? Já teve, sim, parece que já teve, sim. Eu lembro do Múcio e lembro do... Não sei se era aquele senador lá do Ceará, o... Eu não estou lembrado agora. Então, veja, eu acho o seguinte, se for para mudar e se não for do PT, tem que ser uma pessoa que o presidente tem uma relação muito de confiança com o presidente, entendeu? E nós do PT não vamos criticar por isso. Se o presidente pedir opinião, nós vamos dar, é evidente, né? Tem que ser do PT, por óbvio. Agora, o presidente, ele é evidente que, digamos que, ensinar o presidente a governar é um pouco difícil para nós, né? Porque se tem uma pessoa que tem experiência de ser presidente do Brasil, é ele. Então, ele sabe a hora certa de mudar e quem mudar, e quem pôr no lugar. Então, nós do PT, a gente nunca conversamos desse nível, sabe? A prerrogativa é dele. O que a gente opina do ponto de vista da política. E vamos ser justos, né? Mesmo na casa da articulação política, teve algumas desavenças, tem problema de relação com a Câmara, com o Senado, mas do ponto de vista do resultado, o José Benedito, você sabe que foi votado tudo, entendeu? Então, por isso que eu falo que não existe crise, porque existem ajustes, né? Ajustes que às vezes é importante, deslocar pessoas de um canto para outro. Acho que isso é normal dentro da administração. Ninguém fica 4 anos no mesmo lugar. É raro. Você pode ver isso em todos os governos. As pessoas mudam, ou voltam para... Se for deputado, volta para deputado. Se for senador, volta para o Senado. Ou muda de pasta. Acho que isso é meio que quase que rotina na administração pública. Então, não há, em relação a essas mudanças, não vai ter crise nenhuma, problema nenhum. Agora, deputado, ontem na reunião com os ministros, o presidente Lula cobrou os ministros que fazem parte do governo, que são de partidos da base aliada, de que eles tragam mais esses partidos, não só no Congresso, mas também para 26. Esse pode ser um dos critérios aí, quem está comigo tá, ou quem está não vai ficar fora aí do governo, ou é uma dança ainda até 2026? Eu acho que devia ser, Marcelo, se eu fosse presidente da República, se eu fosse Lula, eu ia falar, olha, vamos começar a montar o ministério aqui agora, e quem vai estar comigo e quem não vai estar, sabe? O presidente tem que trabalhar com quem vai estar com ele. Vai estar com ele no governo, defendendo o governo dele agora e defendendo e estar com ele em 2026. Acho eu que devia já pensar nisso. Sabe? Mas o problema não é que esses partidos estão muito divididos, né? PSD, União Brasil, MDB. Na verdade, eles não sabem com quem que eles vão estar. Esse é o problema. Esse é o problema, Joelito. Então, mas você percebe que isso não é um problema do Lula, do presidente Lula? Isso é um problema dos partidos. Os partidos estão muito divididos. Os partidos estão muito divididos, tem muitos problemas internos. Então, isso cria dificuldade. Se você observar, acho que, inclusive, isso vai acabar acontecendo. Não sei se, na maioria das vezes, os partidos do Centrão, que vocês vão acabar liberando porque não tem unidade interna. Você pega o PMDB, você tem uma parte que é Lula e pronto, acabou. Tem uma parte que tem dificuldade. O PSD, a mesma coisa. O próprio PP, né, que esteve com o Bolsonaro o tempo todo, uma parte está com Lula. Então, acho que os partidos têm essa dificuldade de ter, assim, uma opinião e entrar de forma oficial nesse momento. Mas eu acho que, conversando na política, tendo sinceridade, e eu acho que é uma evolução. Se você pegar
quando o Lula assumiu, ele convidou alguns ministros desses partidos e que estava ainda com muita dificuldade, gente, inclusive, que não votou no Lula. Hoje já tem gente que não votou no Lula, que hoje já vota no Lula, que já está na campanha do Lula e estão trabalhando dentro dos seus partidos para estarem com o Lula. Então, há uma evolução. Acho eu que daqui até o final do ano isso vai acontecer ainda mais, de tal maneira que nós podemos ter mais partidos do Centrão apoiando oficialmente o presidente Lula, a reeleição do presidente Lula. Acho que é uma tendência, principalmente o fato do Bolsonaro não ser candidato a presidente, e depende de quem vai ser, porque se não for o Tarcísio, acho que facilita o PSD, percebe? Né? Os republicanos a estar conosco, se não oficialmente, mas a maioria. Se o Tarcísio for candidato, acho que cria dificuldade. Então, esse xadrez, isso não está dado ainda. Né? O fato é que a direita está dividida, a extrema-direita está dividida, tem muitos candidatos, e que nós temos o nosso candidato e que dialoga com o Centrão. Né? O presidente Lula dialoga com o Centrão. Ele tem essa capacidade e, então, unificou a esquerda, unificou os progressistas, e está unificando os setores democráticos, e no Centrão você tem setores democráticos importantes, e que precisa trazer todo mundo neste projeto de continuar salvando o país e salvando a democracia, porque a extrema-direita joga muito pesado. Né? O que aconteceu dia 8 de janeiro não foi brincadeira, né? De 2023 não foi brincadeira, e tentaram até matar o presidente, o vice, e o Alexandre Moraes, o ministro do STF. Então, é muito perigoso o que está acontecendo com o Brasil. Então, por isso que a gente não pode brincar em serviço. Tem que trazer todos os setores democráticos e nós temos a capacidade de fazer com que essas pessoas se sintam contemplados nos seus pleitos para poder o Brasil continuar dando certo, como está dando certo no governo Lula. Muito bem, a gente acabou se estendendo, tinha bastante coisa para a gente conversar, né, deputado? A gente conversou com o deputado federal Gilmar Tato, que também é secretário de comunicação do PT. Secretário, deputado, obrigada e até uma próxima, ótima tarde. Obrigado, um prazer estar com vocês. Forte abraço, bom trabalho. Até mais. Bom, vamos voltar a dar uma olhada aqui na Home de Veja, trazer os destaques para vocês. Como eu já trouxe aqui, a manchete, como as medidas anunciadas por Trump após a posse podem impactar o Brasil. E um recorte que eu queria trazer também, que me chamou a atenção, está aqui nesse primeiro destaque, o primeiro comentário de Trump após a posse sobre a relação com o Brasil. Então, o presidente dos Estados Unidos estava ontem assinando uma série de decretos 100 decretos, né? Não sei se assinou